Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Sejam bem-vindos a mais um culto da nossa Igreja Presbiteriana Getsemane. Hoje, celebrando o culto de ação de graças em comemoração ao aniversário da nossa igreja. Nossa igreja faz, no mês de setembro, 9 anos de organização geral. Nós começamos os trabalhos da nossa igreja em setembro de 2011, mas ela só foi se tornar efetivamente igreja, organizada a igreja pelo presbitério em maio de 2013. Então nós temos aí em torno de 7 anos e meio de igreja organizada oficialmente, mas 9 anos de convivência, estando aqui enfrentando mais um desafio neste momento da nossa história. Damos graças a Deus pela vida da nossa igreja, pela vida da nossa comunidade, pelas pessoas que fazem a igreja quem ela é. Nós já vivemos num salãozinho, nós já estamos em um templo muito bonito, muito organizado, e hoje estamos fazendo da nossa igreja as nossas casas. Não deixamos de ser igreja nesse momento, estamos muito felizes em continuar sendo igreja, continuar tendo você aqui conosco, testemunha da nossa igreja, testemunha da vida da nossa igreja até este momento. Antes de começar o nosso culto, alguns breves avisos. Toda segunda e quarta, segunda às 2h30 da tarde e quarta às 7h30 da noite, nós temos as nossas reuniões de oração através do aplicativo Zoom. Você pode agendar conversas com o pastor através do WhatsApp, todas as terças e quintas, das 9 às 11 da manhã e das 16 às 18 da tarde. Ele vai estar disponível para poder conversar com você durante meia hora, é só você agendar o seu horário com ele. Todos os domingos de manhã nós também temos a nossa escola bíblica dominical, às 9h30 da manhã, tanto para adolescentes quanto para adultos. E através do YouTube nós também temos a aula da escola dominical para as crianças, onde você pode compartilhar para outras crianças que você conheça, ou deixar para as crianças que você tem aí em casa assistirem e aprenderem da palavra de Deus. Se você deseja dizimar para a nossa igreja, os dados bancários vão estar aqui, você pode ofertar. Os dados também vão estar aqui embaixo na descrição. Através aqui da descrição do vídeo também você pode pegar mais informações das coisas que aconteceram no nosso culto, as participações, as leituras, as músicas. Você também pode se inscrever no nosso canal, você pode acessar o login do seu YouTube e se inscrever, curtir, compartilhar, deixar sua mensagem para nós aqui nos comentários. Todo domingo nós também estamos aqui, como você já sabe, às 7 horas da noite, com o nosso culto aqui, mas ele fica disponível para você assistir a qualquer momento. Então hoje venha conosco celebrar a Deus tudo que Ele tem feito na nossa vida, tudo que Ele tem feito na vida da nossa igreja, adorar conosco ao Senhor que proporcionou todos esses momentos. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, te confortando, te trazendo paz, fortalecendo o teu espírito, te mostrando que a nossa alegria é a alegria do Senhor e que Ele está sempre cuidando de cada um de nós, cuidando das nossas necessidades. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus
cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de ti. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Ele cuida de você como a menina dos olhos dele. O Senhor, Ele tem um propósito na vida de cada um. E esse propósito, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Só você abrir o seu coração, abrir os seus olhos, pedir que o Espírito Santo, Ele domine cada área da sua vida. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais uma vez, ó Deus, o Senhor estar conosco, Deus, cuidando, Pai, zelando, Deus, de cada pessoa, Pai, zelando dos nossos sonhos, dos nossos projetos, que o Senhor, Pai, tem cuidado, ó Deus, das nossas necessidades, ó Deus, só tem suprido, ó Pai, cada uma delas, ó Pai. Te agradecemos e colocamos, Pai, a nossa semana nas Tuas mãos, Pai. Seja para a Tua honra e Tua glória, Pai, que possamos confiar no Teu cuidado, Pai, porque o Senhor cuida de nós, ó Pai. O Senhor nos carrega, Pai, no Teu colo, Pai. Te amamos e te agradecemos. Amém. Vamos então, nossos irmãos, celebrar a Deus, agradecer a Ele pela vida da nossa igreja, agradecer a Ele pelos irmãos e irmãs que fizemos aqui, amizades, companheiros de alegrias e de dores, agradecer ao nome do Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Glórias ao nome do Senhor, que nos dá vida, que nos salva e que nos traz para junto de si, como o corpo dele. E como o corpo de Cristo estamos aqui reunidos como parte desse corpo, Igreja Getsemane, juntos nesse ajuntamento. Que Deus possa ser glorificado através das nossas vidas, que Ele possa ser glorificado através da nossa igreja. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Amém. Glórias ao nome do nosso Senhor, que nos junta e que nos aproxima e que faz com que tenhamos união em tempos tão difíceis. Que seja a nossa oração e que o Senhor possa continuar trazendo união para a nossa igreja, que nada possa derrotar o que o Senhor juntou, que nada possa separar aquilo que o Senhor juntou, que nada possa fazer, que nenhuma circunstância, nenhuma picuinha, que nada possa fazer separar a união que temos em Cristo Jesus. Amém? Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que do céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Ó Senhor, glórias ao teu nome, Deus, pela nossa igreja, Senhor Deus. Te
agradecemos pela união que o Senhor traz a nós, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, em tempos tão difíceis, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Graças te damos, ó Deus, e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos uniu, ó Pai, nessa comunidade. O Senhor nos trouxe essas pessoas, ó Deus, que estão conosco hoje, Senhor Deus, e que são nossos irmãos na fé, ó Deus, pessoas que podemos contar e que podemos agradecer a Ti, ó Deus, por ter colocado em nossas vidas, Senhor Deus. Glórias te damos, ó Deus, pela nossa igreja. Glória te damos, ó Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Amém. Nós louvamos a Deus por você que está aí do outro lado. Pela igreja que Deus nos deu. Porque apesar de tempos tão difíceis, nós continuamos unidos. Não é um espaço físico que nos afastou, não. Mas nós estamos unidos, continuamos unidos. Por quê? Porque nós estamos unidos naquele que nos uniu, né? Jesus nos uniu. Nós somos igreja dele, nós somos o corpo dele. E nós louvamos ao Senhor por isso, pelo amor que ele nos deu. Apesar de estarmos longe fisicamente, estamos juntos, caminhando no mesmo propósito, que é Cristo, que é segui-lo e fazer a vontade dele. Obrigada por você que está aí do outro lado. Estamos morrendo de saudades, mas estamos juntos aqui, louvando ao Senhor. E você pode louvar com a gente novamente esse verso. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu e vamos continuar caminhando. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Continuar caminhando juntos. Amém. Amém. Glórias ao nome do nosso Glórias Senhor. ao Senhor. Amém. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja de fato sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom que nós estamos juntos aqui. Espero eu que nesta fase final do nosso afastamento social, no nosso afastamento das reuniões públicas, em breve nós devemos retomar aí as nossas atividades, mas enquanto isso nós ainda precisamos cuidar muito, né, da nossa vida, da nossa saúde. Lembrando também que assim que as atividades na igreja retornarem, né, muitas pessoas ainda não estarão presentes. Pessoas que fazem parte dos grupos de risco, pessoas que já têm alguma predisposição no seu organismo, na sua saúde, né. De fato estamos encarando momentos muito difíceis, muito adversos, mas eu fico muito feliz em saber que em todo esse tempo, em todos esses meses, a graça do Senhor tem sido manifesta sobre as nossas vidas, em especial falando da Igreja Presbiteriana Getsemane, onde nós estamos unidos, onde nós estamos juntos, participando virtualmente dos encontros, de forma online, nos encontros ali na plataforma Zoom, onde a gente pode ver os nossos irmãos, onde nós podemos compartilhar vida, né? Eu gostaria, neste momento, de trazer uma questão aqui para nós, que ela parece muito simples, mas eu gostaria de chamar a sua atenção e pedir, né, para que você tenha um cuidado. Não permita com que a simplicidade desse texto faça com que você desvalorize o conteúdo dele. Tá? Essa semana, aqui em casa, nós soubemos, né, de algumas notícias muito difíceis, falando sobre a vida de amigos que estão enfrentando dificuldades dentro dos seus casamentos, igrejas que estão passando por lutas e por dificuldades, e como nós já caminhamos um bocado, né, e conhecemos aí bastante igrejas, temos irmãos, amigos em várias comunidades locais,
ficamos sabendo, ficamos tristes quando você percebe que um irmão seu caiu em tentação, caiu em pecado, e depois que a gente fica sabendo disso, né, você certamente já passou por essa experiência, uma série de sentimentos, uma série de palavras, né, saem da sua boca, você enfrenta muitas vezes ira, você enfrenta muitas vezes um sentimento de fraqueza, de impotência, né, parece muitas vezes que o inimigo ele está tendo vitória sobre as nossas vidas. Isso não é verdade. E eu gostaria de convidar você para a gente meditar, né, dentro desse assunto. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, né? É um texto que muitas vezes na liturgia nós usamos no momento de oração de confissão de pecados. 1 de João, capítulo 1, eu quero ler o verso 5 até o verso de número 10. E eu acredito que nós temos aqui 5 lições preciosas para refletir, para pedir o auxílio do Senhor para as nossas vidas, para tomarmos, né, atitudes corretas quando nós enfrentamos, né, tentações e pecado, e quando irmãos preciosos também enfrentam esse tipo de situação. Quando você se encontra, né, nessa situação de tentação, e também, né, para que você seja bênção na vida de um irmão que esteja passando por algo semelhante. 1 de João, capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Até hoje eu me recordo de uma novela que eu assistia junto com os meus pais quando eu era muito pequeno, onde existia uma personagem que era uma senhora viúva, e ela tinha uma ideia muito equivocada sobre ela mesma, né? Ela gostava muito de apontar o dedo para o erro das pessoas, mas ela não, de forma nenhuma, ela assumia, né, o fato de que ela era uma pecadora. Ela dizia que ela era uma santa. E quantas vezes nós encontramos pessoas assim, pessoas que são rápidas e prontamente dispostas a enxergar, como Jesus diz, né, o cisco no olho do irmão, ao mesmo tempo que tem muita dificuldade, né, e talvez um problema de visão mais sério para encontrar e enxergar, né, a trave que existe no nosso próprio olho. Né? Essa semana, como eu disse, nós ficamos tristes aqui em casa, eu e a Fátima, por saber de amigos queridos, né, gente crente, gente cristã, que tem enfrentado muita dificuldade, né? Nós, por uma questão ética, não vamos dizer quem é, mas fiquem tranquilos, isso aqui não é indireta para nenhum dos irmãos da nossa igreja, da Getsemane, tá? Mas ao mesmo tempo que não é uma indireta, a gente precisa atentar, né? Nós precisamos cuidar da nossa vida. A palavra diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, né? Então, se você tem pensado que você está por cima, né, da possibilidade de cometer um pecado, a Bíblia mesmo é quem diz, tome muito cuidado, né? Não pense de você além daquilo que convém, tá? E fora saber, né, de notícias de pessoas que são próximas, está sendo cada vez mais corriqueiro você entrar na internet e ver notícias, né, que jogam muita vergonha e muito descrédito à Igreja de Jesus. Eu vi uma notícia, para vocês terem ideia, essa semana, de um pastor na cidade de Assis. Olha, fiquei até preocupado, né? Será que eu conhecia? Porque nós já moramos em Assis, trabalhamos ali como pastor auxiliar, né? E a Fátima como líder de adolescentes, né, na Igreja Presbiteriana de Assis, mas não é ninguém relacionado à Igreja Presbiteriana, né? Mas de um pastor que ele se afogou em uma piscina, né? Até aí, tudo bem, né? Falar assim, poxa, que triste, né? Mas o problema é que ele estava junto com amigos em uma casa de prostituição, né? Então, e aí quando você vê uma notícia dessa, as brincadeiras, né, na internet dos não cristãos, né? Isso é um prato cheio, na verdade, todo escândalo
advindo da igreja de Cristo, é um prato cheio para o não cristão dizer, tá vendo, olha lá, né, para que eu vou na igreja, né? E aí as pessoas faziam as mais variadas brincadeiras comentando isso em rede social. Quando a gente percebe isso, meus irmãos, nós precisamos lembrar de algumas lições. A primeira que João diz aqui no verso 5 é de que Deus é santo, né? Então a primeira lição que nós precisamos relembrar aqui é que nós somos homens e mulheres suscetíveis a pecar, nós ainda cometemos atos de pecado, né? Mas nós precisamos lembrar de que o nosso Deus, ele é santo, né? Não há nele treva nenhuma, e muitas vezes isso é uma verdade que ela parece muitas vezes simples demais, ou talvez você chegue a pensar assim, pastor, isso é tão óbvio que você não precisa nem dizer. Mas a gente precisa dizer sim, por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que por conta das falhas da igreja, Deus tem falhas de caráter. Deus é santo, não compactua com o pecado, ok? A gente precisa lembrar daquilo que o autor Peter Scazzero diz no livro sobre nossa identidade. Ele vai dizer que a Bíblia tem textos que dizem, por exemplo, como o apóstolo Paulo, eu sou o maior dos pecadores, o pior pecador. Né? Mas ao mesmo tempo ele escreve em outro texto, em outro escrito, de fato que ele experimentou uma renovação em Deus, segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura. E o Peter Scazzero, trabalhando a questão da espiritualidade emocionalmente sadia, ele vai dizer que nós precisamos, né, entender os dois contextos, né? E a nossa identidade está baseada de fato naquilo que Deus diz que nós somos. Então, se eu pegar um texto em isolado dizendo assim, eu também sou o pior dos pecadores, é como se a gente abrisse mão daquilo que Jesus já fez. O outro extremo também é muito verdadeiro e muito perigoso, né? O extremo de você dizer assim, não, mas Deus já me fez uma nova criatura. E aí a pessoa, ela se enxerga como alguém que está acima da possibilidade de pecar. E é muito interessante que eu mencionei dois textos de um mesmo homem, do apóstolo Paulo, né? Que sabia que de fato Deus fez uma obra e havia feito uma obra maravilhosa na sua vida, mas ele tomava cuidado a ponto de dizer, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, por mais que você tenha ouvido notícias, né, que jogam muito descrédito à igreja de Jesus, Deus é santo e a gente não deve esquecer disso. E ele requer de nós santidade, a palavra dele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ok? Então a gente precisa entender isso em primeiro lugar, relembrar a santidade do nosso Deus. Mas eu acredito que uma segunda lição que esse texto nos traz é que nós devemos ter cuidado com a incoerência. Né? Leia na sua Bíblia o verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é coerência? É a harmonia entre dois fatos, né, ou duas ideias. Né? O que é incoerência? É a falta dessa harmonia. Né? A incoerência aqui talvez demonstrada na hipocrisia, né? A pessoa que fala uma coisa e que faz outra. Né? Então manter comunhão com Deus ao mesmo tempo que a gente decide andar nas trevas, isso não combina. É a mesma coisa que você querer misturar água, né, e óleo. Né? As coisas não combinam, não há, né, uma harmonia entre esses elementos. Então a gente precisa lembrar disso. Cuidado com a sua vida, com incoerência. Né? Eu me recordo até hoje de ter feito um sermão no seminário, sermão de prova, baseado em Amós, se não me falha a memória. E o tema que eu dei para o sermão foi que a religiosidade de Israel estava comprometida, estava doente. E eu me lembro que o professor me deu uma sugestão: troque o termo religiosidade por espiritualidade, porque religiosidade está ligado muito a uma rotina. Existem muitas pessoas religiosas, né, ele nos ensinava ali dizendo, que não são espiritualmente sadias. Então o religioso é na figura daquela pessoa que ela sabe, domingo é o dia de ir para a igreja, mas no restante da sua semana ela não está preocupada se Deus está fazendo parte da sua agenda. Perceba, então, ali o termo religiosidade ele está muito carregado com essa questão então de usos e costumes, mas o que nós precisamos cuidar é da nossa espiritualidade, da vida no Espírito. Paulo ele vai dizer aos Gálatas, se nós
vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se nós entendemos que Deus já fez uma obra maravilhosa através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, que nós possamos viver baseados nessa realidade, nessa grande verdade. Né? Que nós possamos entender que o pecado é uma luta que ainda está acontecendo. Nós ainda lutamos contra o pecado. De fato, a nossa identidade está relacionada com o mérito de Cristo, com aquilo que Jesus fez. Mas isso não significa, irmãos, que nós devemos abrir mão do cuidado, né, da vigilância, né, e também, né, da comunhão com os irmãos queridos que cometem pecados. Né? Muitas vezes a incoerência na vida de um cristão está quando ele se coloca em uma posição de superioridade em relação ao seu próprio irmão. E aí o irmão cai e é como se nós fôssemos melhores do que ele porque ele caiu e eu não. Cuidado! Né? Então manter comunhão com Deus ao mesmo tempo que andar nas trevas, andar aqui dissimuladamente, andar sabendo que você está desagradando a Deus, isso não combina. Tá? É o primeiro passo para a queda. Né? Então, a primeira lição, lembremos que Deus é santo. A segunda lição, cuidado com a incoerência na vida. A terceira lição, quem anda com Deus promove comunhão e não divisão. Verso 7 diz o seguinte: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É interessante que a primeira carta de João deixa claro para nós o seguinte, que João, o autor, ele conhecia muito bem os leitores. Um comentarista vai dizer o seguinte: várias vezes ele se dirige a eles, aos leitores, como filhinhos, amados e irmãos. E isso indica que ele pertenceu a essa comunhão de irmãos. Né? Ele é uma pessoa que possui autoridade e que fala como testemunha ocular, alguém que ouviu e viu o Senhor Jesus Cristo. Né? Então, olha que coisa interessante, olha que verdade interessante que esse comentarista nos dá, de que de fato João estava escrevendo para pessoas que ele conhecia, para uma comunidade de fé que ele conhecia, que fazia parte da vida dele, ao mesmo tempo em que ele foi testemunha ocular, né, do Senhor Jesus Cristo. E então é uma pessoa que está falando daquilo que sabe, né? Certamente ouviu muitos ensinos, né, do nosso Senhor e Salvador Cristo. Então a gente precisa entender essa questão. Quem anda com Deus promove comunhão, baseada aqui no verso 7. E isso me faz lembrar o seguinte, meus irmãos: Jesus disse, e certamente João ouviu ele dizer, né, por exemplo, no Sermão do Monte, no texto das Bem-aventuranças, eu vou mencionar algumas, não todas, mas Jesus diz que bem-aventurados os humildes de espírito, né? Bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Meu irmão, uma pessoa para ser humilde de espírito, para ser misericordioso, para ser limpo de coração e para ser um pacificador, isso combina com uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que pensa dela além do que convém? Ou isso, né, se aplica mais à vida de uma pessoa que sabe que nela não há bem nenhum, que ela por ela mesma ela não consegue realizar nada, que de fato ela é salva não porque ela fez por merecer, mas porque Cristo, pelo mérito de Cristo, pelo mérito da obra salvadora de Cristo, ela foi feita de fato uma nova criatura. Né? Quem anda com Deus promove comunhão. Se andarmos na luz como Deus está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Então, a pessoa, né, dentro da igreja que ela gosta de promover disputas, divisões, a pessoa precisa parar e a pessoa precisa ler esse texto e refletir um pouco. E aqui nós pisamos, né, em um campo muito perigoso. Né? E eu não vou entrar na questão das igrejas que elas vieram a nascer por conta de divisão. Nossa igreja mesmo tem uma história relacionada a isso. Mas isso é uma outra questão, uma outra hora a gente pode conversar, mas eu estou pensando agora na nossa comunhão. Né? Essa semana, alguém, eu não me recordo quem, colocou uma foto, né, das pessoas todas da Igreja Presbiteriana Getsemane, e ali quando a gente vê uma foto de todo mundo junto, dá uma saudade. Alguns já não estão ali conosco, estão em outras igrejas, pessoas que mudaram de cidade talvez, mas como é gostoso a gente ter essa comunhão.
Agora, se de fato eu estou preocupado com a minha vida, no sentido de, será que eu estou vivendo de acordo com a vontade do Senhor, eu preciso refletir. As minhas palavras, os meus comentários, né, as coisas que eu falo sobre os irmãos da igreja promovem comunhão ou promovem divisão? Essa semana, como eu já mencionei mais de uma vez aqui, né, com o risco de ser repetitivo, quando eu fiquei sabendo, né, de um caso de adultério em uma família muito querida nossa, que faz parte da nossa história, né, minha e da Fátima, ficamos muito tristes, né, mas ao mesmo tempo, talvez por ser pastor, eu fiquei preocupado em saber de algumas questões que acontecem, né, porque, dentre outras coisas, né, quando ficamos sabendo da notícia, a notícia vem com um pacote, né, de informações, e dentro desse pacote de informações ficamos sabendo que algumas pessoas naquela igreja decidiram virar a cara, decidiram dizer o seguinte: não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro. E isso me deixa um pouco preocupado, porque quando a gente olha para alguém que cometeu um pecado com essa postura, isso significa talvez que nós não estamos, né, agindo de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Parece que na hora da tomada de decisão vale mais a minha ideia, o meu pensamento, a minha opinião, né? Isso vale muito mais do que a palavra do Senhor diz, né? Eu vou mencionar 2 textos aqui para trazer um pouco mais de luz aquilo que eu quero dizer. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, né, que é o capítulo que fala sobre o corpo de Cristo, né? Paulo ele vai usar o exemplo de um corpo humano para mostrar o que é a igreja. Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, versos 26 e 27, ele diz o seguinte: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Verso 27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Tá certo que talvez a pessoa que diz, não quero ver esse irmão nem pintado de ouro, pode ter falado no momento que ficou sabendo da notícia, né, e no momento onde o nervosismo tomou conta e a pessoa disse. Mas se a pessoa escolhe viver dessa maneira, ela está abrindo mão daquilo que a Bíblia diz, né? Paulo, em outro texto também, Romanos 12, verso 15, ele vai dizer: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E aqui chorar não apenas quando uma dificuldade muito grande acontece na vida da pessoa, mas muitas vezes nós, cristãos, choramos por conta do pecado, que entristece, que nos traz arrependimento, que faz com que a gente tenha aquela vontade, se eu pudesse voltar atrás, eu não cometeria esse pecado. Né? Tamanho o descontentamento e a tristeza que o pecado traz para nós. Agora, meus irmãos, percebam uma coisa: nós não somos igreja porque nós somos perfeitos. Não somos igreja porque somos melhores do que as pessoas que não estão na igreja. Não, nós somos igreja porque nós fomos alcançados pela graça de Jesus. E Jesus, ele deixa muito claro, né? Os evangelhos deixam muito claro para nós o fato de que mesmo os discípulos precisam vigiar demais. Lembra quando Jesus estava ali prestes a ser entregue na mão dos seus adversários e pede para os discípulos: olha, fiquem aqui, vigiem e orem um pouco, e quando ele volta, ele os encontra dormindo. Pois é, meus irmãos, né? Perceba como Pedro, quando vê Jesus andando por sobre as águas, em um primeiro momento ele tem aquela garra, aquela fé, mas logo ele duvida. Meus irmãos, nós estamos na igreja pela graça do Senhor, não porque somos perfeitos. Não se esqueça disso. Muito provavelmente, deixa eu dizer algo aqui, até me ajeitando na cadeira. A gente se ajeita na cadeira na hora de falar algo mais difícil, né? Mas com muita seriedade. Muito provavelmente eu vou frustrar você em algum momento da caminhada, e você também vai me frustrar, e nós vamos frustrar uns aos outros. E são oportunidades de fato para a gente mostrar que nós estamos em luta, que estamos em obras, que estamos caminhando, né, como discípulos de Jesus. E aí é o momento da gente exercer perdão uns pelos outros, cuidar para que nenhuma raiz de amargura tome conta, cuidar para que a inimizade, para que a divisão ela não aconteça. Então que possamos andar daqui para frente. O que passou, passou. Né? A história das igrejas,
que se dividiram, isso tudo passou. Deus tem sido gracioso, tem sido misericordioso. Deus ama as igrejas. Por mais que na história talvez algumas não nasçam da maneira como deveriam, Deus ele tem exercido misericórdia diariamente. O amor dele por nós é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. E eu acredito que o que a gente precisa fazer é olhar para toda a história que nós temos e pedir ao Senhor sabedoria para que a gente possa de fato viver, né, uma vida que agrade ao Senhor. Então a gente precisa lembrar disso. Quem anda com Deus promove comunhão. Quando alguém entre nós cair, que a gente possa lembrar disso. Quando alguém no nosso meio for pego falando mal da igreja, que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente possa conversar com esse irmão e que para a gente possa promover a comunhão, né? Porque é isso que o texto está dizendo. Se nós andarmos na luz como Deus está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Então a comunhão é a prova de fato da nossa submissão ao Senhor. Mas eu acredito que nós temos ainda uma outra lição. Cuidado com o juízo errado de si mesmo, ou seja, cuidado com a soberba, com o sentimento de altivez e orgulho. Verso 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Voltando para esse caso, dessa irmã que diz assim: aquele lá cometeu um pecado, não quero vê-lo nem pintado de ouro. Se for, mais uma vez eu digo, se foi algo falado no calor do momento, e a pessoa, por mais que ela disse isso, ela se arrepende de ter dito isso, e ela estender a mão para o irmão que caiu em pecado, ela está fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Mas eu já vi várias e várias vezes, você já deve ter lembrado aí na sua história também, muito possivelmente você se lembre de algo que aconteceu, com a Igreja de Cristo, e as pessoas deliberadamente decidiram: eu não falo mais com essa pessoa. A questão de virar a cara e de dizer: eu não suporto, eu não aguento, eu não quero vê-lo nem pintado de ouro. Por que muitas vezes as pessoas fazem assim? Por chegarem à conclusão que são melhores do que aqueles que cometeram pecado. Cuidado! Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado com o juízo errado de si mesmo. No texto de Romanos 12, que eu li o verso 15, que diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se você continuar o verso seguinte, versos 16 e 17, olha o que Paulo diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhoso, condescendei com o que é humilde. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não torne a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha o que Paulo está dizendo aqui: não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu acredito que quando o apóstolo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, a gente precisa se alegrar com aquele que está sendo desenvolvido positivamente na sua espiritualidade, que está sendo usado por Deus, a pessoa que está sendo transformada. E a gente precisa chorar quando o irmão está chorando também por conta do seu pecado. Não assumir para nós uma postura que nós somos melhores. Não. A gente precisa entender o seguinte: quando a gente olha um escândalo desse, poderia ser conosco, poderia acontecer conosco. Não, pastor, comigo não, de jeito nenhum. Cuidado, irmão, com essa postura. Não tem essa postura. Quando a gente confia demais em nós mesmos, nós deixamos de vigiar. Então que você possa vigiar e você possa cuidar, para que você não pense de você além do que convém. E a última lição que eu gostaria de mencionar está no verso 9. Busque mudança de vida. Muitas vezes o problema é o contrário. Não é que nós pensamos que somos superiores. Nós pensamos como Paulo dizia, eu sou o pior dos pecadores. É a questão que eu mencionei que o Peter Escaseiro diz. É a gente pegar um texto em isolado e achar que aquilo lá é só aquele texto que define a nossa identidade. O verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É muito triste quando você ouve falar de alguém, de um irmão, e muito mais triste quando você conhece a pessoa e sabe que ela caiu em pecado. Mas um problema muito pior é quando você se encontra em pecado.
É quando você não consegue trazer o perdão a você mesmo, você não consegue se perdoar. Certa vez eu ouvi alguém dizendo que um dos textos mais difíceis na Bíblia é o texto de Mateus, quando Jesus diz para um escriba: você quer que eu resuma toda a lei e os profetas para você? Então ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro, né, e o maior mandamento. O segundo, semelhante a este, é: e ame ao próximo como você ama a sua própria vida. E a pessoa dizia que esse mandamento é muito difícil, porque como eu vou amar o próximo como eu amo a minha própria vida, se eu não amo a minha própria vida, se eu não me amo? E muitas vezes o pecado faz com que nós tenhamos essa ideia de que não existe mais jeito para nós, de que nada pode nos corrigir, de que não existe nada no universo, força alguma que pode mudar a nossa vida. Jesus Cristo pode. Então, se você ainda está em pecado, confesse o seu pecado ao Senhor. Tenha cuidado com o juízo que você faz de você mesmo, para que você vigie. Seja uma pessoa que promove comunhão, cuidado com incoerência na vida, e lembre-se de que Deus é santo e que não há nele treva nenhuma. Olhe para o Senhor, olhe para a cruz de Cristo, e pense nesse mês, que é o mês de aniversário da igreja, o que eu posso fazer pela igreja presbiteriana Getsemane para abençoá-la. Você pode, em primeiro lugar, colocar sua vida diante do Senhor à luz desse texto, e se você está em pecado, confessar esse pecado diante do Senhor, pedir perdão. Que Deus te abençoe, que você reflita sobre esse texto maravilhoso, que é tão simples, mas é de tamanha importância, na sua reflexão e na sua caminhada com o Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, obrigado porque o Senhor tem agido nas nossas vidas, livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados, e nos dá sabedoria para, de fato, olharmos para o Senhor, que é o Deus Santo, olharmos para a nossa vida, Pai, e se nós não estamos buscando santidade, se nós não estamos nos arrependendo dos pecados, em nome de Jesus, derrama graça e misericórdia, muda isso em nós. E, ó Pai, muito obrigado também, porque a Tua palavra nesse texto diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então, ó Pai, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, nos faz, ó Pai, entender que os pecados passados já foram perdoados e que o Senhor nos ajude a vivermos para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e soberano Deus e Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de muita alegria, uma semana onde você seja abençoado e abençoador na vida das pessoas.